Então nos coloquemos, irmãos, mais uma vez na presença de Deus e vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta nossa catequese, para que, abrindo os ouvidos e o coração, compreendamos os mistérios que Ele tem a nos revelar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, esperança nossa, rogai por nós. Então, antes de iniciarmos a nossa segunda catequese, fazer uma correção da catequese de semana passada. Estava assistindo e vi que não ficou muito claro algo que eu disse. Eu disse assim que, dentre os seres criados, somente o ser humano foi chamado a participar da bem-aventurança de Deus. Eu estava me referindo aos seres materiais criados, naquele momento, mas a afirmação precisa ser corrigida. Ou seja, dentre as coisas materiais criadas, o mundo, as plantas, os animais, as pedras, os planetas, somente o homem, somente o ser humano, somente nós fomos chamados a participar da bem-aventurança de Deus, a conhecer o nosso Criador, somente nós. Mas não foram somente o ser humano, não foi somente o ser humano, também tem os anjos, Os anjos não são criaturas materiais. Então, naquele momento, eu estava me referindo às criaturas materiais. Os anjos foram criados, inclusive, antes de nós. Nós vamos ter uma catequese só sobre a criação dos anjos. Eles foram criados antes de nós, mas eles são seres puramente espirituais. Não tem matéria, Não tem matéria. Mas também chamados à bem-aventurança, à visão beatífica, participarem do conhecimento de Deus. Então, também os anjos. Então, entre os seres materiais, somente nós, mas entre todas as criaturas, nós e os anjos somos chamados à visão beatífica, a ver a Deus, a participar da vida bem-aventurada de Deus na eternidade. Tá bom? Só para corrigir a catequese de semana passada. Então, a catequese de hoje, que vai dar uma sequência do tema de semana passada, hoje vamos falar um pouquinho sobre a revelação divina. Esse termo revelação é muito conhecido, muito importante para nós, Deus, Ele quis revelar-se a si mesmo ao ser humano, Deus é quem sai ao encontro do homem. Então, nós somos capazes de conhecer a Deus, mas Ele, em primeiro lugar, quis que nós o conhecêssemos. Deus sai ao encontro do homem. Então, nós iniciamos com esses parágrafos do compêndio, com essa pergunta: o que é que Deus revela ao homem? Esse primeiro slide é sempre para dar essa introdução daquilo que a gente vai, então, aprofundar durante toda a nossa catequese hoje. Deus revela-se ao homem na sua bondade e sabedoria, mediante acontecimentos e palavras. Deus revela-se a si mesmo e ao seu desígnio de benevolência, que Ele desde a eternidade prestabeleceu em Cristo a favor dos homens. Tal desígnio consiste em fazer participar, pela graça do Espírito Santo, todos os homens na vida divina, como seus filhos adotivos e no seu único Filho. Então, como ouvimos na catequese anterior, Deus criou o ser humano para participar da sua bem-aventurança. Todos os seres humanos foram chamados por Deus a participar da sua vida divina. E para isso Deus revela-se. Deus se tornou conhecido a nós.
Aliás, ele nos deu sabedoria, razão, justamente para que nós pudéssemos conhecê-lo, conhecer o nosso Criador e o seu desígnio para nós. Então Deus, na história da salvação, desde a criação e depois da queda no pecado original, Deus continuou manifestando-se ao ser humano, revelando-se de diversas formas, através da sua palavra, através de acontecimentos, que nós vamos, durante toda a nossa catequese ainda, passar por tudo isso, né? Conhecer e aprofundar todo o mistério de Deus que se revela. Então nós podemos iniciar com esta frase de Santo Agostinho, que é uma frase célebre dele, né, que nos faz entender por que o nosso coração deseja Deus. Tu és grande, Senhor, e muito digno de louvor. Grande é o teu poder, e a tua sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parte da tua criação, quer louvar-te. Tu mesmo o incitas a isso, fazendo com que encontre as delícias no teu louvor. Porque nos fizeste, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Essa frase de Santo Agostinho também nos ilumina para entendermos que dentro de nós existe um desejo de Deus, de conhecermos então o nosso Criador. Então, quais são as ideias principais? Primeiro, o desejo de Deus no coração. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Todo ser humano que vem ao mundo tem naturalmente inscrito dentro de si, Deus coloca dentro do coração humano o desejo de encontrar a Deus. Por isso que todo ser humano tem sede de infinito, tem sede de algo que vai além desta vida, tem sede de encontrar um sentido para a sua existência. Essa sede foi Deus que colocou dentro de nós para que nós o buscássemos, para que nós, buscando saciar essa sede, o encontrássemos. Qual é o problema? É quando muitas pessoas, com essa sede, com essa busca de infinito, com essa busca de sentido, com essa busca de algo transcendente, às vezes acaba se esbarrando em falsas doutrinas, se esbarrando ou buscando saciar essa sede em coisas do mundo, nas coisas criadas, e é claro que não vai encontrar nunca algo que o sacie verdadeiramente. Porque somente o Criador, que colocou no nosso coração essa sede dele, só ele pode saciar essa sede de Deus. Porque ele colocou justamente para isso, para que nós fôssemos atraídos a ele. Deus atrai-o a si e só nele o homem encontra a paz. Então não há outro que possa nos dar paz verdadeira, a não ser o Deus que nos criou. O ser humano incessantemente vai buscar essa paz que só Deus pode nos dar. Claro, paz que vamos só ter em plenitude definitivamente quando estivermos diante do nosso Deus nos céus, né? Na visão beatífica eterna, na plenitude da vida e da graça, que isso vai se dar para todos nós quando estivermos no céu. Porém, nós que já conhecemos o Deus único e verdadeiro, em Jesus Cristo nosso Senhor, vivendo em comunhão com Ele, nós já sentimos essa paz. Mesmo em meio às angústias da vida, circunstâncias adversas que enfrentamos, nós sentimos uma paz que só Deus pode nos dar. E aí, por isso o homem, ele é um ser religioso, né? Todo homem é um ser religioso, quer dizer, todo homem está em busca de algo que preencha o seu coração. Então, mesmo aqueles que se dizem ateus, não acreditarem em Deus, eles têm em si sede de algo, com certeza têm. Eles apenas estão fugindo de algo mais profundo, que só Deus pode dar, né? São Paulo diz em um discurso nos Atos dos Apóstolos, né, em uma de suas pregações, que em Deus nos movemos, existimos e somos. Então, é nele, somente nele que nós existimos, nos movemos e somos, né? É nele que nós encontramos o sentido da nossa vida.
Pode acontecer um esquecimento ou negação de Deus? Pode. O homem pode esquecer-se de Deus ou inclusivamente recusá-lo. Tem muitos no mundo que esquecem de Deus, que recusam a Deus, que não querem segui-lo, que dizem não ter fé. E são muitos os motivos que podem levar alguém ao esquecimento de Deus, né? Por exemplo, ignorância, falta de conhecimento, né? Ou seja, um coração, uma mente dura, que não se abre para conhecer as coisas eternas. Rebelião contra o mal, pessoas que veem o mal presente no mundo e dizem, Deus não existe, olha quanta maldade, olha quanto sofrimento, quanta violência, onde está esse Deus? Afã das riquezas, pessoas que vivem nesse mundo correndo para acumular riquezas ou poder, esquecem de Deus. Mau exemplo talvez até de nós cristãos, que muitas vezes nas nossas fragilidades, fraquezas, deixamos de dar um bom testemunho. Talvez tem pessoas que se afastam. Já ouvimos isso, né? De muitas pessoas. Me afastei por conta de fulana que deu um mau exemplo, né? Claro, isso não pode ser motivo para nos afastar de Deus. Pelo contrário, temos que ter misericórdia dos que erram, temos que ter caridade, temos que saber perdoar. Foi isso que Jesus nos ensinou, né? Pedro negou Jesus, os outros discípulos fugiram da cruz. O Senhor abençoou-os novamente, perdoou-os, né? Deu a eles uma nova chance. Quem somos nós para negar o perdão ou para dizer que um irmão que talvez nos dê um mau exemplo não possa mudar de vida? Então isso não pode ser motivo para nos afastar de Deus. Atitude de medo, né? O pecador às vezes se afasta por medo, né? De experimentar a misericórdia de Deus. Será que Deus vai me castigar? Será que Deus vai ser duro comigo, né? A gente esquece que Deus é um Pai misericordioso e bondoso, que a gente pode se aproximar dele. Não podemos negá-lo, não podemos nos esquecer dele. Então nenhum pretexto justifica o esquecimento de Deus ou a sua negação. Então são pretextos falsos, né? Sem sentido. Deus nos perdoa sempre, Deus é bondoso, misericordioso. Deus está presente, mesmo em meio ao sofrimento no mundo, que é fruto do mal, que é fruto do pecado, mas não é fruto de Deus. Deus continua bom, Deus continua manifestando a sua bondade todos os dias. Somos nós que às vezes focamos o nosso olhar nas coisas ruins que acontecem. Mas tem muita coisa boa acontecendo, e mais coisa boa do que coisa ruim acontecendo todo dia, o sol nascendo, os pássaros cantando, a vida que temos, né? E tantas coisas boas que temos para agradecer e ver a bondade de Deus manifestada. E aí às vezes focamos o nosso olhar num pequeno detalhe de circunstâncias ruins, adversas, que também apresentam na vida humana fruto do pecado e do mal presente no mundo. Pode-se conhecer a existência de Deus por meio da razão natural. Isso aqui é um pouco agora de filosofia e metafísica, né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Deus, então, nos deu também a capacidade racional de conhecer a Ele, de chegar ao nosso Criador. Como eu disse, Ele nos deu razão, Ele nos deu ciência, justamente para que pudéssemos todos nós encontrá-lo, conhecê-lo. Então existem vias naturais e sobrenaturais para conhecer a Deus. São dois caminhos que nós podemos conhecer a Deus. O caminho sobrenatural é o que mais vamos estudar, aprofundar na nossa catequese. Claro, né? O caminho da fé, o que Deus revelou-se em toda a história da salvação, que nós chamamos de economia da salvação. Mas também Deus se revela por um caminho natural, a partir da criação, né? Então, nós temos Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele escreveu 5 vias em que o ser humano pode conhecer a Deus por meio da razão. Quer dizer, sem ter fé, se fazer um aprofundamento da razão filosófico, metafísico, o ser humano pode chegar ao conhecimento de Deus, qualquer ser humano. E assim, Santo Tomás de Aquino, então, escreveu essas 5 vias, que vou falar um pouquinho para vocês, resumidamente, claro, porque é um tratado, né? É um tratado
de teologia que Santo Tomás de Aquino escreve para explicar isso. Então a primeira via, ele chama de a via do movimento, ex moto. E aí, apenas aqui uma reflexão para a gente tentar entender o que é isso. Vão pensando junto comigo aqui. Tudo que se move é movido por outra coisa, certo? Tudo que se move é movido por outra coisa. Pois nada pode mover-se por si mesmo, pois algo só passa do estado de potência ao ato por influência de algo que já está em ato. Mas não é possível um retrocesso infinito de motores, então deve existir um primeiro motor imóvel que dá origem a todo o movimento. Esse motor primeiro é Deus. Então, todo movimento ele é gerado por uma outra coisa, certo? Ou seja, tem um ventilador ligado, tem um vento chegando até mim, né? Moveu o ar, esse ar não moveu-se sozinho. Teve o ventilador que moveu esse ar até aqui, né? Ou seja, mas esse ventilador também não gira sozinho, ele precisa de alguma coisa. Precisa de uma outra força que o faz movimentar, energia. Essa energia elétrica, ela também não vem do nada. Precisou de uma força para gerar essa energia elétrica. Ou uma força do sol, ou a força da água para gerar as turbinas, enfim. Tudo que está em movimento vai ter uma fonte de movimento, né? E aí diz São Tomás de Aquino, se formos voltar infinitamente, vamos ter que chegar a algo que é estático e que deu movimento a todas as outras coisas, porque não temos como chegar a um infinito, tem que ter um primeiro motor de tudo isso, né? De todo esse movimento. E aí, esse primeiro motor nós chamamos de Deus. Segunda via, causa eficiente. No mundo, tudo tem uma causa, né? Tudo tem uma causa. Nada é causa de si mesmo. Nós não somos causa de nós mesmos. Se nosso pai, nossa mãe, naquele dia, não tivessem se unido, né, sexualmente, pelo amor conjugal, para gerar a nossa vida, nós não estaríamos aqui. Então, nós não somos causa de nós mesmos. E nem os nossos pais são causa de si mesmos. Todos eles, né, são filhos, têm os seus pais, e assim, infinitamente, até os primeiros pais criados, né? Então, nada é causa de si mesmo. Como não pode haver uma regressão infinita de causas, deve haver uma causa primeira, não causada por outra, quer dizer, algo que não foi então criado por outra coisa, todas as outras coisas que existem. E essa causa primeira de tudo, então, é Deus. Então, Deus, ele é eterno, ele não foi criado por nada, ele existe eternamente, e por isso ele cria todas as outras coisas que sucessivamente vão criando outras, né? Tudo é criado por algo, menos Deus. Terceira via, a via da contingência. As coisas que vemos podem existir ou não existir, são contingentes. Ora, se tudo fosse contingente, em algum momento nada teria existido. Mas se em algum momento nada existiu, nada existiria agora, o que é falso. Nós estamos aqui e vemos que as coisas existem. Logo, deve existir um ser necessário que tenha em si mesmo a razão de sua existência. Esse ser necessário é Deus. Nós somos contingentes, né? Ou seja, se um de nós deixássemos de existir agora, as outras coisas continuariam existindo, sim ou não? Sim, né? Quantas pessoas hoje no mundo faleceram? Quantos animais morreram? Né? Quantas plantas foram queimadas? E as outras coisas continuam existindo. Ou seja, nós, criaturas, coisas criadas, não somos coisas necessárias, somos contingentes. A nossa existência ou a nossa não existência, quer dizer, não interfere nas outras coisas criadas diretamente, né? Então existe algo que é necessário para que todas as outras coisas subsistam. E esse ser necessário é Deus.
Quarta via, a via dos graus de perfeição. Observamos diferentes graus de bondade, de verdade, de beleza nas coisas, não é? Nós temos gostos, olhamos para as flores, acho essa mais bonita do que essa árvore é mais bonita do que essa, hoje o céu está mais bonito do que ontem, né? Temos, inclusive, fazermos juízos até das pessoas, acho essa pessoa mais bonita do que essa, enfim. Mas no mundo existem graus, então, de verdade, de bondade. Olhamos para as pessoas, fulano é uma pessoa tão boa, outra é uma pessoa tão ruim, né? Existem graus nessas coisas. E esses graus só são compreensíveis em relação a um grau máximo, que é o padrão de medida e a causa de toda a perfeição, né? Então existe em nós o conceito, na nossa cabeça, conceitos de beleza, perfeição, plenitude, mas nós não vemos essas coisas plenamente nas criaturas, né? Então, se nós dizemos que uma coisa é mais bela que a outra, então é porque não existe plenitude de perfeição nas coisas criadas, mas existe em nós um conceito de perfeição. Então, por que tem em nós esse conceito de perfeição, de beleza, de santidade? Porque existe um ser que colocou em nós esse conceito, né? Que é fonte de todas as perfeições, que é Deus, que é absoluto, né? Perfeito, absolutamente perfeito. Então, se existe um conceito em nós, é porque existe também alguma coisa que é perfeito. E esse perfeito absoluto é Deus. Terceira via, a via da finalidade. Vemos que os seres naturais, mesmo os sem inteligência, agem ordenadamente para um fim. Olha a obra da criação, tem uma ordem as coisas, né? Então, na biologia, chamam isso, né, do ciclo perfeito da criação das coisas, né? Então, cadeia alimentar, os animais, uns se consomem o outro, existe uma ordem em tudo isso. Na criação, né, um padrão de coisas que nos dão uma ordenação. E essa ordenação do mundo não é fruto do acaso, não pode ser fruto do acaso, né? Não pode ser fruto do acaso, do Big Bang, é impossível. O Big Bang, uma bomba desordenada, um planeta, criar planetas caóticos e as coisas no mundo ter uma ordem tão perfeita, né? Tudo ordenado. Com certeza deve existir uma inteligência suprema que dirige todas essas coisas aos seus fins. E essa inteligência ordenadora que ordena tudo no mundo é Deus. Então, 5 vias, né? Que qualquer ser humano que for investigar pela razão essas 5 vias, aprofundar, vai ter que dizer: Deus existe. Talvez possa não crer no Deus cristão, mas tem que dizer: existe um ser que ordena, que move, que é causa primeira de todas as coisas. Tem que chegar a essa conclusão. Então, claro, talvez meio difícil, né, entender tudo isso. Isso aqui é teologia, não é nem catequese, né? Isso daqui é teologia. Mas quis trazer para vocês entenderem um pouquinho que é possível nós conhecermos a Deus pela razão, não só pela fé. Mas Deus sai ao encontro do homem. Deus quis se revelar ao ser humano. Deus revelou-se ao homem, né? Deus nos dá a resposta às perguntas que todos nós temos sobre o sentido da nossa vida, sobre o fim da nossa vida humana. Vimos na catequese passada o fim nos 2 sentidos, né? Fim como finitude, né? É o fim da nossa vida, é chegar a Deus, é chegar aos céus. É a resposta que tivemos na semana passada, na última catequese. Mas também fim como qual é a finalidade da nossa vida? Para que estamos aqui? Por que existimos? O que Deus espera de nós? Então Deus revela isso a nós. A história da revelação. Então, de Adão a Eva e Eva, Deus promete a salvação, né? Nós vemos na criação Deus presente na vida dos primeiros pais.
De Abraão, nós vemos a eleição de Israel, Deus escolhendo um povo ao qual Deus se revelou a esse primeiro povo, e na plenitude dos tempos, o envio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio para ser a plenitude da revelação, veio para nos revelar os mistérios escondidos de Deus. Por isso, nós podemos afirmar e dizer que Jesus Cristo é definitivamente a palavra do Pai. Cristo veio para nos revelar a vontade do Pai a nós. Quem é Jesus Cristo? É o Filho de Deus feito homem. Se nós queremos conhecer a Deus, a melhor pessoa para nos revelar quem é Deus é Jesus, porque Ele veio de Deus. Ele é o Verbo que existe junto do Pai por toda a eternidade, que se fez carne, se fez um de nós, e por isso Ele pode nos revelar a palavra do Pai, a palavra única, perfeita e definitiva de Deus Pai. Ouvimos hoje, neste domingo, neste 6º domingo da Páscoa, Jesus dizer isso, que a palavra, a mensagem que Ele comunica é a mensagem do Pai que nos enviou, que o enviou. Então, Jesus é a mensagem perfeita do Pai. Jesus Cristo disse tudo o que Deus queria dizer aos homens. Então, se nós temos dúvida ainda do que Deus espera de nós, ou do que Deus quis revelar-se de si a nós, é porque ainda não conhecemos Jesus, porque ainda não meditamos o seu Evangelho, porque ainda estamos estudando pouco a doutrina e os ensinamentos que Jesus confiou à igreja e que é transmitida a nós pela tradição. Ou seja, Jesus Cristo disse tudo o que Deus quis dizer aos homens. Então não haverá outra revelação depois de Cristo. Não esperemos, irmãos, outra revelação. Existem, e aqui a gente precisa fazer uma distinção clara, aquilo que nós chamamos de revelação pública e revelação privada. O que é revelação privada? Revelação privada são as moções, são as inspirações que Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, revela a nós. Então muitas pessoas, muitos de nós, aliás, todos nós que temos uma intimidade com Deus, vamos sentir Deus falando a nós, falando no nosso coração, nos movendo sentimentos, propósitos, obras que devemos realizar, serviços, Quantas vezes Deus já nos moveu, muitos de nós, a fazer algo pela igreja, Ou seja, isso nós chamamos de revelação privada. Revelação privada. Isso é importante, mas importante para a pessoa a qual Deus revelou. Mas existem outras revelações privadas que Deus comunicou a pessoas em particular, mas que a igreja acolheu essa mensagem como algo que pode ser também levada para toda a igreja. Como a revelação dos santos, por exemplo. As aparições de Nossa Senhora, Nossa Senhora apareceu em Lourdes, em Fátima, apareceu a tantos que tiveram essas experiências. E essas aparições são aparições que chamamos de revelação privada. Nenhum fiel é obrigado, nenhum fiel católico é obrigado a crer numa revelação privada. Quer dizer, nós não deixamos de ser católicos se nós não darmos o nosso assentimento da fé às revelações privadas. Jesus apareceu a Santa Faustina, apareceu a Santa Margarida Maria Alacoque, revelou o Sagrado Coração, revelou a devoção a Jesus misericordioso. Se algum católico livremente dizer, eu não acredito que Jesus apareceu a Santa Faustina, não vai deixar de ser católico por isso. Claro que a igreja sempre investiga. Quando tem esse tipo de revelação, de aparições, a igreja é cautelosa. A igreja prepara, forma comissões para investigar se aquilo de fato é real ou não. E se foi de fato real, a igreja dá a sua chancela, quer dizer, é verdadeiro. Jesus de fato apareceu a Santa Faustina, apareceu a Santa Margarida, Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, podem acreditar. Então a igreja dá o seu assentimento. Mas existe aquilo que nós chamamos de revelação pública da igreja. E esta revelação pública, nós católicos somos obrigados a crer. Se não crermos,
nós estamos fora da comunhão com a igreja. Deixamos de ser católicos, que é a revelação que está contida na Sagrada Escritura e na tradição da igreja, revelada como dogma de fé para nós. Então, todos os dogmas que são inspirados na tradição e na Sagrada Escritura, e que a igreja definitivamente propõe como um dogma de fé revelado publicamente para nós, e esses nós temos que crer, né? Então, católico que diz, não creio que Nossa Senhora foi sempre virgem, né? Dogma de fé, Maria Santíssima permaneceu sempre virgem, antes, durante e depois do nascimento de Cristo. Ou seja, nem o nascimento de Jesus maculou a virgindade de Nossa Senhora. O nascimento de Jesus foi milagroso. Não foi como o nascimento natural, como nós viemos ao mundo, né? Nós seres humanos. Foi um nascimento milagroso, claro. Deus pode tudo. Se Deus pôde fazer uma virgem conceber, né? Claro que Jesus poderia nascer sendo Deus, sair do ventre de Maria Santíssima sem passar por um parto natural, sem ferir a virgindade de Nossa Senhora. Então Maria, esse é um dogma de fé, definido pela igreja. Maria é virgem, antes, durante e depois do nascimento do Senhor, permaneceu sempre virgem. Se alguém dizer, não acredito, para mim Nossa Senhora teve outros filhos com São José, já deixou de ser católico, né? Nem precisa vir à missa mais quem pensa assim. Já deixou de estar em comunhão com a Santa Igreja Católica. Ou dizer, Maria não foi assunta aos céus. Maria morreu e seu corpo está aqui na terra, sepultado em algum lugar. Isso é dogma de fé, que Maria foi assunta aos céus, tendo ela terminado o ciclo da sua vida, adormecido. Logo após a sua morte, ela já ressuscita em corpo e alma e é levada pelos anjos aos céus. Isso é dogma de fé nosso católico. Então, se alguém não acredita nisso, deixa de ser católico, né? Então, só resumidamente, citei 2 exemplos para dizer que nós temos dogmas de fé. Nós temos a revelação pública da igreja que está contida na Sagrada Escritura e nos é interpretado, dado a nós como tradição, como doutrina no catecismo da Igreja Católica. Ou seja, tudo o que está no catecismo nós temos que crer. Se não o cremos, nós deixamos de ser católicos, porque é verdade revelada. Jesus confiou à igreja esse depósito da fé para interpretar e transmitir fielmente a nós. Que vamos ver agora, então, a seguir. Quais são, então, as fontes da revelação, já que Deus se revelou? Quais são as fontes da revelação sobrenatural de Deus, né? Deus que quis revelar-se a si, a nós, né? Quis dar-se a conhecer a todos nós. Então, 2 fontes principais, as 2 fontes maiores aqui: Sagrada Escritura e a tradição. Isso é muito importante. Nós católicos não vivemos somente da Sagrada Escritura, né? Que os nossos irmãos protestantes separados, essa foi a reforma de Lutero, que era um padre, né? Inclusive, que se revoltou contra a igreja. Ele dizia, sola Escritura, sola fide, sola Escritura, só a fé, só a Escritura. Negou a tradição da igreja. Quer dizer, só a Escritura. E eu vos pergunto, o que vem antes na igreja? A Bíblia ou a tradição? Reflita um pouco e pense, né? O que vem antes? A Bíblia ou a tradição? Alguém quer dar uma resposta? Sem medo de errar? Com certeza a tradição, né? Então, antes de termos os textos escritos, de modo especial os textos neotestamentários, Novo Testamento, antes de serem escritos, a igreja já existia, certo? Então, todas as cartas, os evangelhos, eles foram escritos anos depois, muitos anos depois. Inclusive, há muita especulação de alguns evangelistas, por exemplo, São Marcos. Quem que escreveu o evangelho de Marcos? Foi o próprio São Marcos que escreveu esse evangelho ou foi
uma comunidade que ele fundou, que depois que ele já tinha até morrido, escreveu os seus ensinamentos, né? Aquilo que ele transmitiu do Evangelho de Cristo. Então, antes mesmo de existir o texto escrito, a Bíblia que nós temos, já existia a igreja. Então, a igreja, ela existe, pré-existe a Sagrada Escritura, ao texto escrito. Então, o texto escrito foi feito como um testamento, como uma necessidade que os apóstolos viram de deixar algo por escrito, porque era costume dos judeus transmitir a fé e os ensinamentos oralmente. Mas como a fé cristã estava se difundindo, espalhando no mundo, então para que não acontecesse de se perder nada de importante dos ensinamentos de Jesus, vamos escrever, né? Vamos escrever os evangelhos, e as cartas que temos eram cartas, né, que São Paulo, os outros apóstolos também destinaram às suas comunidades, enfim. Então a igreja, ela já existe antes do texto escrito. Então existe o que nós chamamos de tradição, né? Nem tudo foi escrito. Inclusive, São João, ao concluir o seu evangelho, ele diz: nem tudo que Jesus ensinou e realizou estão escritos neste livro, mas isto foi escrito para que vocês acreditem que Jesus é o Filho de Deus que devia vir a este mundo, e crendo nele, sejam salvos. Ou seja, nem tudo foi escrito. Muito foi transmitido oralmente e foram escritos posteriormente o que nós chamamos de tradição, a tradição viva da igreja. E nós podemos crer numa tradição viva da igreja? Na Igreja Católica podemos, porque nós temos uma tradição ininterrupta. Ou seja, em 2000 anos, não houve um momento na história da humanidade que não existiu Igreja Católica, né? Que não existiu a Santa Igreja Católica. Sempre existiu, desde Cristo. Então, é uma tradição ininterrupta. Se houvesse 100 anos que ficou sem existir a Igreja Católica no mundo, aí poderíamos questionar a tradição, né? Porque ficou um tempo muito grande sem a existência desta instituição que preserva e transmite uma tradição revelada. Mas não, a Igreja sempre existiu, desde Cristo. Então a nossa tradição, ela é ininterrupta. Então nós podemos crer nessa tradição. Então, a primeira fonte da revelação é a Sagrada Escritura, por palavra de Deus transmitida por escrito. Nós chamamos de Bíblia, né? Livros inspirados por Deus, que hoje a igreja definiu. Sabe que até o Concílio de Trento haviam muitos outros livros. Bíblia, a palavra Bíblia, ela significa conjunto de livros, biblioteca. Então existia uma sala, até porque não tinha imprensa, como hoje, né? Hoje é possível imprimir, né, em letras pequenas, em papel fino, né? E a gente consegue ter todos os livros num pequeno livro, todos os livros da Bíblia. Mas imagina isso na antiguidade como era. Não tinha isso, né? Então era escrito à mão, em papiros, que é um papel grosso, às vezes em pele de animais, que eram feitos os pergaminhos. Então imagina que um livro da Bíblia já ocupava uma estante. Só um livro da Bíblia. Eram vários volumes numa estante. Só o livro do Gênesis, por exemplo, ocupava uma estante. Então, uma Bíblia, ou seja, todos os livros da Bíblia ocupavam uma sala inteira. Então, não era possível ter um livro só pequeno com todos os livros da Bíblia. E nesta sala, que se chamava Bíblia, biblioteca, ali continha-se outros livros, não só os que nós temos hoje na Sagrada Escritura. Outros livros, muitos outros livros. E aí, a igreja achou necessária definir quais são os livros canônicos, quais são os livros que nós não temos dúvida, que são divinamente inspirados, porque nós temos certeza do seu autor, temos certeza de que não há nada de erro teológico, nenhum tipo de erro dentro desse texto, temos clareza que esse texto é divinamente revelado. E aí houve um concílio para isso, um concílio que foi necessário para definir então quais são esses livros. Quais são então? 45 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então,
são estes os livros que nós chamamos de canônicos. Os outros livros foram jogados fora, queimados, escondidos pela igreja? Claro que não, né? Nós chamamos de livros apócrifos, que está disponível para quem quiser acessar. Pode pesquisar na internet, livros apócrifos do Antigo Testamento, livros apócrifos do Novo Testamento. Tem edição para comprar, vocês encontram virtualmente para ler. Inclusive, alguns desses livros apócrifos foram até usados pela igreja para definir até dogmas, né? Para definir alguns dogmas, como o dogma da Imaculada Conceição, por exemplo, teve inspiração num evangelho apócrifo, chamado de Proto-Evangelho de São Tiago. Então, não são livros desprezados, né? São livros que pertencem à tradição da igreja, mas os livros que a igreja tem certeza, firmou como divinamente revelado, ou seja, revelação pública, podemos crer em tudo que está nestes livros, então nós chamamos de Bíblia, livros canônicos, que são estes, né? 45 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Então, qual a segunda fonte da revelação? Tradição. Já falei um pouco. A revelação dada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos e transmitida de viva voz à igreja. Então, essa tradição apostólica presente na Igreja Católica. Não só os 12 apóstolos, mas todos os seus sucessores, pelos séculos dos séculos. Todos os bispos, todos os papas da Santa Igreja que guardam, né, que preservam, que transmitem, então, a revelação pública da igreja. Então, a tradição é muito importante para nós católicos. Então, quando alguém um dia questionar-vos, aonde está isso na Bíblia? Às vezes a gente ouve isso, né, dos irmãos separados, né? Não acredito nisso, porque isso não está na Bíblia, me mostra na Bíblia. A nossa resposta é, a nossa fé católica não está só na Bíblia. Até porque antes da Bíblia já existia a igreja, já existia a tradição. A nossa fé está também fundamentada numa tradição ininterrupta da sucessão apostólica que chegou até nós. Então, dê resposta, não tenha medo de defender a sua fé. Então, quem que é responsável por guardar esse conteúdo da revelação? A igreja. Jesus deixou a sua igreja para isso, como custódia e intérprete do depósito da fé. Então, quem interpreta e guarda a revelação de Deus é a Santa Igreja. Por isso, então, que nós católicos não fazemos interpretação livre da Bíblia, coisa que os protestantes fazem. Nós não podemos pegar a Bíblia, ler um texto e interpretar como eu quero. Assim fazem os pastores, né? Escolhem um texto bíblico e cada um prega do jeito que ele quer, né? Aquilo que ele acha, o que ele entendeu daquele texto bíblico. Isso é um grande erro, um perigo que nós corremos. Imagina se cada um católico fosse interpretar a Sagrada Escritura ao seu bel prazer. Imagina a confusão que existiria. Mas Jesus não quis isso. Jesus deixou a igreja e deixou os apóstolos, confiando a eles essa missão de custodiar, de guardar a fé e de transmiti-la fielmente, né, interpretando e transmitindo fielmente nos séculos dos séculos. Cristo confiou à igreja a revelação de Deus, né, esse depósito da fé, Sagrada Escritura e tradição. Então, por quê? Para que Jesus confiou? Para que a igreja a custodie, a proteja, interprete, professe e pregue a todo o mundo. Então nós católicos recebemos a interpretação da tradição e da Sagrada Escritura por meio da igreja, né? Por meio dos ministros sagrados, que têm essa missão de nos dar a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura e da tradição. Essa é a doutrina cristã que a igreja não se cansa nunca de proclamar. Então, em 2000 anos de história, muita coisa mudou na igreja. O jeito de construir igrejas, as pinturas que são feitas, o modo de celebrar, né, a missa, o jeito de celebrar, mas tem algo que nunca mudou, a nossa fé, a doutrina da nossa fé, o depósito da nossa fé católica, né?
E hoje, nesse mundo contemporâneo, as igrejas às vezes é questionada de coisas da fé, né? De questões da fé. Por que a igreja não muda isso? Por que a igreja não aceita isso? Porque existem coisas que são imutáveis, que nunca vai mudar, né? Então, a nossa fé, a nossa doutrina da fé católica, a nossa moral, né, que é divinamente revelada, inspirada, guardada pela igreja, isso não vai mudar nunca. Vai passar os séculos dos séculos e nós vamos ter a mesma doutrina. Por isso que eu sempre digo na missa que professemos agora a nossa fé católica que recebemos dos apóstolos. Então, aquilo que nós professamos é a fé dos apóstolos. Está nas Sagradas Escrituras e na tradição apostólica, né? Cada palavra, cada frase que nós dizemos no nosso símbolo da fé. Então, a igreja vai guardar e vai transmitir sempre com fidelidade aquilo que recebeu de Jesus. Destacam-se para nós os 4 evangelhos, pois o seu centro é Cristo. Então, o coração da Bíblia, né, conhecer a Bíblia, né, esse slide agora para nós. Então, o coração da Bíblia são os 4 evangelhos, né, que nós precisamos ler, meditar, precisamos conhecê-los, né, ler todo dia. Todo cristão deve conhecer a Sagrada Escritura, especialmente os evangelhos. Todo cristão deve ler, deve meditar os evangelhos, sem o qual nós não vamos aprofundar o nosso conhecimento de Cristo, né? Temos que ler. Dizia São Jerônimo. Quem foi São Jerônimo? Foi aquele que dedicou 30 anos da sua vida dentro de uma gruta, somente com uma velinha, uma lamparina, traduzindo a Sagrada Escritura do hebraico, do grego para o latim, né? Para a língua oficial da igreja. Então ele dedicou a sua vida a isso, São Jerônimo, né? E ele dizia: não quero que nada me atrapalhe, não quero que ter nenhuma interferência externa para dizer que eu fiz algo errado, né? Tão sagrado que foi a missão que a igreja confiou a ele. Então ele foi para dentro de uma gruta, né? Ali passou 30 anos vivendo ali para traduzir a Bíblia, né? Que nós chamamos então de Vulgata, que é a Bíblia traduzida do grego, né? e do hebraico para o latim. E ele dizia, São Jerônimo: desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. Então, quem desconhece a Escritura não conhece Cristo. Então precisamos ler, meditar a palavra de Deus, em especial os 4 evangelhos. Então hoje a nossa catequese se resume a isso, né? Entendermos que a nossa fé católica, ela é fundamentada na revelação pública da Igreja, que está na Sagrada Escritura, está na tradição e que é guardada e interpretada pelo magistério da Igreja, que são os bispos unidos ao Papa, os bispos sucessores legítimos dos apóstolos e o Papa, legítimo sucessor de São Pedro, quem então interpreta, guarda e transmite para nós a verdade da nossa fé católica. Então, esse é o tripé da nossa fé, né? O tripé. A nossa fé não é só na Bíblia. A nossa fé está fundamentada na tradição e no magistério, né? É guardada, transmitida, interpretada a nós pelo magistério. Então essa é a nossa resposta para aqueles que às vezes nos questionam coisas da Bíblia. Nem tudo está na Bíblia, na nossa fé. Nós temos tradição. Nós podemos nos orgulhar de dizer, temos mesmo tradição. Temos 2000 anos de vida, não é 50 anos, né? A igreja protestante mais antiga tem 500 anos e já está minguando, né? O luteranismo, por exemplo, foi, né, o calvinismo, o luteranismo. Então o protestantismo original já quase não existe mais. Existem essas novas denominações cristãs, neopentecostais, e que quantos anos tem de origem? 15, 20, 30, 50, 100 no máximo, né? Que tradição eles têm? Não tem, nós temos tradição. Podemos nos orgulhar de dizer, sou católico, apostólico romano, 2000 anos de vida de igreja, guardando e vivendo a mesma fé católica dos apóstolos e seus sucessores.
Propósitos, então, para avançar. Então, cada semana, alguns propósitos, né? Para a gente viver na semana. Viveram bem o propósito de semana passada? Lembraram? Sim. Então, anotem aí o propósito dessa semana. Pensar nesta frase de Santo Agostinho. Vamos pensar durante essa frase, ou rezar esta oração. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Vamos repetir juntos? Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Por que Santo Agostinho disse isso, né? Porque ele foi alguém que viveu muito tempo longe de Deus, né? Viveu a sua vida até os 30 anos com uma sede, com aquela sede que eu dizia no começo, que todo ser humano tem dentro de si, mas ele, ainda que a sua mãe fosse católica, piedosa, Santa Mônica, né? Que rezava, que tentava catequizá-lo, ensiná-lo, mas ele foi rebelde, foi buscar no mundo, né? Então buscou numa vida desenfreada, numa vida de prostituição, numa vida desenfreada de bebedeiras, orgias. Depois foi buscar na filosofia as respostas, os anseios que ele tinha dentro de si, também não encontrou. Buscou na criação, né? Tentando uma religião meio naturalista, encontrar na natureza, nas coisas criadas, e nada preenchia o seu coração, né? E aí ele entendeu um dia, né? Passando diante de uma igreja, ouvindo a pregação de um bispo, Ambrósio, né? Chamado de Boca de Ouro, Santo Ambrósio, tinha uma eloquência, um poder na sua pregação, e ele escutou a pregação de Santo Ambrósio, a voz daquele homem pregando, entrou na igreja, e ali ele teve um encontro com Deus, né? Pessoal, dentro de si. A pregação era justamente sobre isso, né? Santo Ambrósio pregava sobre isso, né? Que Deus fala-nos de dentro do coração. E aí ele fez um profundo encontro com Jesus que mudou a sua vida. Teve uma conversão, se tornou padre, depois bispo, doutor da igreja, né? Deixou muitos escritos para a igreja, né? Se tornou um padre apostólico, né? Chamamos os padres da igreja que nos deixaram escritos da patrística, e ele se tornou um santo, né? Foi canonizado pela igreja, Santo Agostinho de Hipona. Então essa frase, ele só encontrou a paz, o descanso, as respostas às suas inquietações quando encontrou Deus, né? O Deus verdadeiro que habitava dentro de si. Então vamos pensar essa frase nessa semana. Escreva lá num caderninho, escreva num papelzinho, né? Durante a semana leia, coloca lá no guarda-roupa para refletir e meditar essa frase durante a semana. Ler cada dia algo da Bíblia, começando pelos 4 evangelhos. Vamos nessa semana começar a ler um dos evangelistas? Sugiro o Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais breve, né? Comecem a ler o evangelho escrito por São Marcos. Ele é o primeiro evangelho escrito cronologicamente, né? Na Bíblia, o primeiro evangelho que está é o de São Mateus, mas cronologicamente o primeiro que foi escrito foi o escrito por São Marcos. Então comecem a ler o evangelho de São Marcos, 10 minutinhos por dia, né? Leia, para meditar, para ler e meditar o evangelho, mas lembre de rezar antes, de pedir o Espírito Santo, porque sem o dom à luz do Espírito Santo a gente não consegue compreender bem e nem aprofundar o mistério que a gente está lendo. Então leiam, comecem a ler os evangelhos. Propósito então para avançar nesta semana. Peçamos então que o Espírito Santo nos ilumine, nos faça amar a Santa Igreja, que Cristo deixou para nos salvar e que revelou-nos a nós, através da palavra de Deus, através da tradição, e que chegou até nós pelo magistério da Igreja, que guarda, que interpreta e que transmite fielmente a nós a verdade revelada. Verdade esta que nos salva, que salva todo homem que a acolhe de boa vontade. Que o Espírito Santo nos ilumine, que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, para que sejamos fiéis a seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santíssima Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.